Eu tive um sonho. Eu sonhei com uma noiva. Foi muito interessante e eu quero, assim, resumidamente contar esse sonho, que eu morei numa comunidade durante 30 anos, né? E há 9 anos eu moro nessa comunidade aqui. E o Senhor me deu um sonho que eu estava nessa comunidade e era bem interessante. Não sei se você é do meu tempo, mas eu carregava uma mala de papelão, né? Eu carregava uma grande mala de papelão caminhando ali por aquela comunidade. E quando eu chegava assim na pista principal, eu observava assim à minha esquerda que havia uma empresa de comunicação instalando as suas antenas, mas ela, para fazer aquela empresa, ela destruiu tudo. Havia uma destruição de várias ruas, várias casas, aquelas antenas enormes no meio da pista, e eu passando com a minha mala ali observando todo aquele cenário. Quando eu chego na pista central, aí que a destruição estava realmente feita. Havia ali uma terraplanagem, não existia mais asfalto, e eu via os carros vindo ali naquela direção, naquela rua, vindo em minha direção. E quando eu observei assim os carros, que eu olhei mais adiante assim, eu vi a minha comunidade de novo. Mas como ela estava bela, toda restaurada, asfaltos perfeitos, casas, tudo. E eu olhava a minha comunidade. E de repente um carro passa e eu entro naquele carro. E para minha surpresa, 2 anciãos de dias estavam naquele carro. Um na direção e um sentado no banco do carona. E eu, por conta da minha grande mala de papelão, sento assim no banco traseiro, com a mala, né? E o ancião de dias que estava na carona olha para trás e conversa comigo. E eu recordo bem que uma das coisas que ele fala comigo, né? Pergunta se eu estava bem, e eu disse que sim. E eu perguntei para ele assim: o senhor sempre vem aqui nessa comunidade? E ele me diz: sim, eu sempre venho. E ele aponta assim no sentido da casa da minha mãe nessa comunidade. A minha mãe mora ainda lá. E ele diz assim: eu sempre venho numas reuniões que acontecem aqui em cima. Amém. E ali aquela cena cessa e eu me vejo numa casa com uma varanda enorme externa, tipo essas casas do Nordeste que tem aquela varanda em volta, assim, muito bonita. Então, pensa uma casa bonita, estilo essa. Só que era noite. Havia anoitecido. E eu chego nessa casa e coloco a minha mala assim, tipo numa mureta. Coloco a mala ali. Bom, e eu abro a mala. E quando eu abro a mala, eu vejo 2 vestidos de noiva. Um completamente sujo, de terra, de barro. E eu pego aquele vestido e jogo fora. E um outro segundo vestido, lindo. Gente, todo de seda, todo lindo. E eu pego aquele vestido de seda lindo e eu pego e visto aquele vestido. Mas quando eu visto aquele vestido, eu me vejo jovem, né? Hoje eu sou uma mulher de 60 anos. Eu me vejo jovem. E aquele vestido, tomara que cai, cinturinha fina. Ele não tinha aquelas saias pesadas, eram várias camadas de tecido. Pensa, aquela seda que brilhava, assim, uma coisa linda. E aqui na frente, no busto, isso que era bacana, ele parecia que formava uma flor, com vários pedacinhos de tecido que foram sendo colocados assim,
e formando todo aquele arranjo, aquele adorno do vestido. E aí vem o ancião de dias que conversou comigo no carro. E esse homem vem, vestes brancas, gloriosas, sabe? Assim com barba. Eu não via nítido o rosto, mas eu via que ele tinha barba, um cabelo preto. E esse homem começa a colocar tecidos nesse vestido, como completando ele, terminando ele no meu corpo. Mas ele cobre exatamente o meu coração. Quando ele cobre o meu coração, ele some, desaparece na minha frente. E eu me vejo como noiva na eternidade. Quando o Senhor me leva na eternidade, e aí eu percebo que eu acho que quando ele começa a mexer, eu já deveria estar na eternidade. E aí eu vejo aquele inúmeras estrelas, sabe? É a eternidade do eterno nosso Deus. Então eu estava pronta para acessar aquele lugar tremendo. Bom, o sonho encerra e eu estou há uma semana com este sonho sendo gerado dentro de mim. E eu perguntando, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Bom, a gente vem nessa trajetória, né? Aí conversando sobre sermos virgens prudentes, né? Não sermos insensatas. Ele nos ensinou o fio de seda, que é o fio de santidade. E agora ele nos dá o vestido pronto. E a parte que falta do vestido, ele mesmo adorna, né? Então, ele também faz parte dessa preparação da noiva. É isso. Nós temos que nos posicionar, nós temos que nos santificar, mas tem uma parte que é Ele se revelando a nós através do Teu Santo Espírito. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra para que eu possa compreender. E aí, o Senhor me deu uma palavra que está em Zacarias capítulo 3, é o capítulo todo. Não vou ler aqui para você, mas eu te convido a ler Zacarias capítulo 3. Mas algumas coisas chamam a atenção no capítulo, que é quando no versículo 2, o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Há uma situação aqui, né? A quem eles estão se referindo aqui? Está no versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. E aí é a história do versículo 2, quando o anjo repreende Satanás. Por quê? Porque Josué é o sumo sacerdote após o exílio babilônico, certo? E ele, nessa visão, Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote, com vestes sujas, como se ele fosse um tição tirado do fogo. Lembra dos dois vestidos, um sujo e um limpo? E aí, o que acontece? O versículo 3 vai trazer para nós clareza. Ele vai dizer assim, ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. E aí tira as roupas de Josué, coloca turbante, coloca vestes novas. E aí ele está falando, nesse texto, que essas vestes sujas representam a iniquidade da nação. Mas você tem o versículo 8, né, que ele vai
falar para a gente assim, ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Ali ele profetiza Cristo. O que isso aponta para nós? Somente Jesus é aquele que vai nos renovar a cada dia, a cada manhã. Como Lamentações 3, né? Que a cada manhã as misericórdias de Deus, elas se renovam sobre nossas vidas. Mas, se a gente pensar no sonho, o sonho mostra um mesmo ambiente, uma mesma comunidade toda destruída e a mesma comunidade renovada, mostra um vestido sujo, né? Todo lameado, todo sujo, e mostra um vestido totalmente limpo. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Eu entendi que Deus está nos convidando a lançarmos fora aquilo que nos contamina, a deixarmos para trás as vestes sujas, para sermos como é aqui nessa profecia de Zacarias, quando as vestes do sumo sacerdote são trocadas por vestes limpas. Consegue entender que Deus o tempo inteiro está falando conosco de santidade? Olha, Ele nos convidou a nos tornarmos virgens prudentes, a termos a nossa reserva de óleo que aponta para a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Depois Ele nos convidou a tecermos esse fio de santidade. Eu preciso de um posicionamento para ter essa santidade. E agora Ele diz, olha, agora que você teceu o vestido, não dá para carregar o tecido de fios de seda com esse todo lameado. Eu preciso de uma atitude, eu preciso lançar fora. Então fica o convite. O que eu preciso? Eu, Iracema, preciso lançar fora para que minhas vestes venham ser terminadas pelo próprio poder do Espírito Santo de Deus. E aí fica uma coisa muito interessante. A gente até falou essa palavra quando nós estávamos fazendo o fio de seda, que é Efésios, no capítulo 4 de Efésios, e aí eu convido você a ler essa palavra de Efésios, porque ela é tremenda, né? Uma palavra tremenda, que está aqui no versículo 22 até o versículo 25, que ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ele está nos dando instruções, amém? Lembra que o ancião de dias veio e colocou os últimos detalhes do meu vestido sobre justamente meu coração. Sobre o meu coração. Isso também é uma grande instrução. Isso é o que está lá em Salmo 119, no versículo 11. Eu vou ler para você. Olha, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.
E aí fica para nós. Como é que eu guardo uma palavra? Como é que eu guardo a palavra de Deus? Como é que eu pego? Eu não posso pegar essa Bíblia e passar por aqui abaixo e esconder ela no meu coração. A forma de nós guardarmos a palavra no nosso coração é nós termos uma vida de intimidade com a palavra. Vai se traduzir na nossa leitura devocional, vai se traduzir na nossa leitura anual, vai se traduzir nos momentos de reflexão sobre a palavra, né? No momento em que estamos na comunhão e que somos ministrados pelos nossos pastores sobre nossa liderança. Eu preciso começar a guardar essa palavra no meu coração, para somente assim nós não pecaremos contra o Senhor. Então, uma noiva, a lei dela ser prudente no sentido de ter reserva do Espírito Santo sobre a vida dela, ser prudente no sentido de tecer seu fio de santidade diariamente. Ela precisa lançar fora aquilo que está contaminado, aquilo que está sujo. Não é verdade? Mas ela precisa guardar a palavra de Deus no coração. Faz uma enquete. Eu sou do tempo de escola bíblica dominical, onde a gente tinha aqueles negócios de jogral, aí ficava perguntando, né? Aquelas coisas bem interessantes. Você, sabe isso, que é isso, aonde que está na Bíblia? Poucos hoje sabem, não estou generalizando, é lógico, né? Muitos amantes da palavra de Deus por aí. Mas nós precisamos começar a nos voltar para essa palavra. E nós precisamos guardar o nosso coração. E a forma de guardar o coração é guardar em Deus. Então esse foi o sonho, essa foi a experiência. Eu convido você a ler Zacarias capítulo 3, a ler Efésios no capítulo 4, versículo 22 ao 25, ler Salmo 119, se possível ele todo. Olha, 20 minutos você lê o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, porque ele o tempo inteiro ele enaltece a palavra de Deus, né? E que você possa, assim, abrir essa mala, gente, a mala de papelão, se chover, estraga, consegue entender? Então esse vestido estava muito tempo guardado ali. Não sei como ele não sujou o novo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu sigo e prossigo rumo ao alto. Lance fora tudo aquilo que está nessa mala de papelão, que esteja sujo, e vista-se de santidade. Prepare-se, Jesus está voltando, amém? Breve, ele virá.